repetir. O entendimento dessas equações aqui é a base principal para execução, interpretação, resolução dos cálculos de fertilidade do solo. É aqui o ponto de partida, tá? Bom, primeiramente nós temos aqui o chamado peso equivalente. O que é isso? Peso equivalente refere-se à massa molar de uma molécula ou a massa molar de um elemento dividido sobre a valência do elemento ou da molécula, né? Então, vamos utilizar o exemplo de molécula. Vamos pegar o cloreto de potássio ali, né? A massa molar do cloreto de potássio, o que é o cloreto de potássio? KCl. Isso daqui ionizado é K+, né? Mais Cl-. Então, a valência dessa molécula é 1, que é o quê? É o mais... aqui eu coloquei um menos meu aqui, ficou... É a valência que é o mais ou menos. Se fosse 2 menos, aí a valência seria 2. Se fosse 3 menos, seria 3. Ou se fosse 3 mais, seria 3. Não é? Bem, então veja o exemplo. Vamos calcular o peso equivalente do cloreto de potássio, que é a massa molar dividido pela sua valência. Então, o cloreto de potássio, né, é o que eu mostrei para você. Então, o peso equivalente do KCl é 74,5 aproximado, né, aproximei aqui, dividido por 1, porque a valência dos íons ali é 1. Né? Agora, o peso equivalente do potássio é apenas a massa molar, que você olha lá na tabela periódica e vê que é 39,1 dividido por 1, porque é o 1 aqui da valência do K+. Então, dá 39,1. Né? A do cloro seria, peso equivalente do cloro seria 35,46, né? 45. Isso está certo? Então, é assim que você deve fazer, tá? Não esquece, eu vou falar aqui agora mais para frente aqui. Bom, esse é a forma de determinar o peso equivalente. Então, por exemplo, do potássio, 39,1. Você precisa de saber executar essa outra equação, que é uma equação que você utiliza para transformar miligramas por decímetro cúbico de alguma coisa para quilogramas por hectares dessa coisa. Vamos falar de uma fonte, de um fertilizante. Ou o inverso, né? Quilogramas por hectares de uma fonte, de um fertilizante, para miligramas por decímetro cúbico, não é? Aí basta você, né, inverter aqui, né? Passar dividindo, né? Só você dividir, fazer aqui as inversões. Né? Então, se você quer o resultado em quilogramas por hectares e tem algo em miligramas por decímetro cúbico, pegue o que está em decímetro cúbico e multiplique por 2. Sairá em quilogramas por hectare. Tá? Por que 2? 2 é um fator. Por que 2? Então, por que esse 2? É simples. Esse 2 vem da profundidade, ou seja, da camada arável. Não é? Normalmente, a camada arável é de 0 a 20 centímetros, ou de 0 a 0,02 metros. Então, 20 centímetros, 0,2 metros. Né? O que é um hectare? 100 vezes 100. Dá 10 mil metros quadrados. Se você multiplicar pela profundidade, vai dar o volume de solo. Então, 10 mil metros quadrados, que é um hectare, vezes 0,2 metros, vai dar, então, 2.000 metros cúbicos de solo. Então, a mesma coisa que dizer que um hectare possui 2.000 metros cúbicos. Então, mesmo falar que quilograma por hectare
é a mesma coisa nesse caso que quilogramas por 2.000 metros cúbicos. Entendeu? Agora, o que é um metro cúbico? Um metro cúbico possui 1.000 litros, né? 1.000 litros é um metro cúbico. E 2.000 metros cúbicos equivale a quantos litros? Multiplica cruzado, você vai ter que, em 1 hectare, considerando a camada arável de 0,2 metros, nós temos então 2 milhões de litros, considerando 0,2 metros. Tá? Então, se o cálculo estiver sendo feito para a profundidade de 0,2 metros, você vai ter que utilizar esse 2 na equação. Se a camada arável que você estiver utilizando for de 0,1 metros ou de 10 centímetros, aí aqui tem que ser substituído por 1. Se for 15 centímetros, é 1,5. Se for, por exemplo, a cana-de-açúcar, novamente a amostragem de solo é feita a 25 centímetros, então a equação é 2,5. É um fatorzinho de correção para o volume de solo. Tá? É para isso. Agora, veja, aproveitando aqui um momento. Suponha que você tem uma recomendação e você tem que fazer isso no final do encontro, de 100 kg por hectare de ureia. Você tem que aplicar isso. 100 kg por hectare de ureia. Considerando a camada arável, que é de 0 a 20 centímetros. Em um vaso de 1 litro, quantos quilos de ureia você vai aplicar? Bem, é simples, é regra de 3. A sua recomendação não é 100 kg por hectare, mas em 1 hectare, considerando esta camada arável, não possui 2 milhões de litros, então é a mesma coisa que você dizer que você tem que aplicar 100 quilos de ureia por 2 milhões de litros. 100 quilos de ureia por 2 milhões de litros. É a mesma coisa que 100 quilos de ureia por hectare. Né? Então, 100 quilos de ureia em 2 milhões de litros, né, é a relação, e em 1 litro. 1 litro é X. X vai dar, como aqui está em gramas, 0,00005 quilos de ureia. Passando para a grama, 0,05 gramas por decímetro cúbico, que é 1 litro. 1 litro é um decímetro cúbico. Então, você teria que colocar 0,05 gramas de ureia por litro para corresponder àquela dose de 100 kg por hectare de ureia. Isso considerando a área total, gente, considerando o volume de solo total da área do solo. Né? Suponha que você tem um cultivo em canteiros, né? E só que um canteiro tem aquela faixa onde você caminha, você tem que descontar ela, não é? Então tá ok? Bem, então isso é transformação de unidades. Outra equação muito importante, talvez uma das mais importantes, é esta, que é a conversão do que está em centimols de carga do nutriente ou do elemento por decímetro cúbico para miligramas. Perceba que de centimols de carga você passa para miligramas e de miligramas você passa para quilogramas por hectare. Ou inverso, né? Ou o inverso. Se você pega lá 1 tonelada de calcário por hectare, você pode converter isso para miligramas por decímetro cúbico. E pode converter isso para centimols de carga do que está contido no calcário para centimols de carga do elemento. Né? Então, é trabalhar as equações. É um vai e volta, né? De centimols de carga para quilogramas por hectare, ou o contrário. Por que centimols de carga? Centimols de carga é a unidade básica das bases do solo, cálcio, de magnésio, de potássio. O potássio, por exemplo, né,
O potássio, eu falei para você que ele é ionizável e a massa molar dele é 39,1. Então, você tem como converter 39,1 mols, aí no caso, como o potássio tem a valência 1, é um mol de carga, porque a valência dele é 1. Se fosse 2, você teria que dividir por 2, mas é 1. Então, 39,1 mols de potássio você pode converter para quilogramas por hectare da fonte do potássio, no caso, por exemplo, o cloreto de potássio, através desse caminho. Primeiro você resolve aqui, depois você chega lá em quilogramas por hectare do cloreto de potássio, com o exemplo que eu estou citando. Então, aqui é em centimol de carga, nada mais é que um mol de carga. Um mol de carga. E o 100 equivale a esse cent aqui, ó, né? Então, é o centimol de carga que vem lá no laudo de análise do solo por litro de solo, que no caso aqui está escrito decímetro cúbico, que é 1 litro, né? Então, quantos centimols de carga o interessa para nós, a gente vai ver nos próximos encontros, é carga elétrica. O solo troca cargas, é o que a gente chama de CTC do solo, tá? Então, por isso que é mol de carga. Por isso que eu tenho que converter o teor de potássio, de cálcio, de magnésio em cargas. Um mol, um átomo de potássio, um átomo de potássio tem apenas uma carga. Um átomo de cálcio tem 2 cargas, porque ele é Ca2+. Um átomo de alumínio tem 3 cargas. Então, se eu pegar 1 mol de alumínio, eu tenho 3 vezes mais cargas nele do que 1 mol de potássio. Porque a valência do alumínio é 3. Você vai ver lá na tabela periódica. Bem, mas aqui é simples, né? Só você utilizar essa equação, que é o que você mais vai precisar. Então, veja, se você pegar um laudo de análise de solo e verificar que lá no solo possui 80, vamos supor aqui, 80 miligramas por decímetro cúbico, vou colocar ele aqui, ó, 80 miligramas por decímetro cúbico de potássio, né, lá no laudo de análise de solo, de K ou K+, isso representa quantos centimols desse elemento? Muito simples. Só você pegar o peso equivalente do potássio, que é 39,1, multiplicar por 10, que é para chegar, corresponder ao centimol aqui, né? Multiplique por 10. 39,1 vezes 10 dá 391. Então, esse valor aqui, considerando para o potássio, será 391. Né? Se fosse o cálcio, o peso equivalente do cálcio é 20, porque é 40 a massa atômica, massa molar, dividido por 2, que é a valência, dá 20. Vezes 10 dá 200. Então, se fosse o cálcio, aqui seria 200. Mas como é potássio, é 391. Então, você pega 80 e divide por 391. Vai dar, então, vou até anotar aqui para você ver, 0,2. 0,2 o quê? Centimols de carga por decímetro cúbico, centimols de carga de potássio por decímetro cúbico de solo. Então, você acabou de converter para centimols de carga. E você pode fazer o contrário, sair de centimols e passar para miligramas, depois passar para quilogramas por hectare. É isso que você tem que fazer mais no final, tá? Então, ok, deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Bem, ainda alguns laboratórios de solo soltam o resultado não em centimols, mas em milimols de carga. É simples.
que é a diferença de um centimol para milimol? Só você olhar aqui, ó, centigrama para miligrama. Se o valor está em centimols, aqui poderia ser um mol, né? Não vai funcionar. Aqui poderia ser um mol. Para passar para milimol, multiplica por 10. 1 centimol é a mesma coisa que 10 milimols. 10 milimols é a mesma coisa que 1 centimol. De milimol para centimol, divide por 10. De centimol para milimol, multiplica por 10. Tá? Outra situação que você tem que ficar bastante esperto e treinar é com relação aos cálculos de espaçamentos e números de planta. Eu mostrei para você aqui agora há pouco o cálculo do volume de solo por hectare, considerando a camada arável. Então, em 1 hectare, na camada arável, tem, então, 2.000 metros cúbicos. Você tem que considerar isso, 2.000 metros cúbicos. Agora, para espaçamento de plantas, você tem que calcular o número de plantas que vai constar em 1 hectare, ou seja, o número de plantas que vai constar em 10.000 metros quadrados. Sabendo disso, você pode calcular a partir da recomendação, por exemplo, 100 kg de ureia. Quantos quilos de ureia será direcionado para cada planta, né? Isso eu falei em planta, mas você pode calcular, não planta, mas você pode calcular metros lineares, né, de espaçamento, por exemplo. Você calcula quantos metros lineares tem em 1 hectare e divide aquela dose, os 100 kg de ureia, por exemplo, naquela quantidade total de metros lineares. Então, você tem que fazer esses cálculos em alguma situação. Então, ótimo, pessoal. Então, calculem isso, exercitem bem isso. Tem exercício no final aqui dessas apresentações. Você tem que exercitar isso daí. Bom, aqui está alguns cátions. Perceba, né, a carga dele, a valência que você deve dividir para cada um deles. Pega a massa molar desses cátions, divide pela valência. Aqui está o exemplo, transformando de centimols para milimol. Ora multiplica por 10, ora divide por 10. Aqui os cálculos que eu falei para você, né? O cálculo da massa molar de potássio, da massa molar do cálcio, né? O peso equivalente dele. Então, o peso equivalente do cálcio é 200. Do magnésio é 120. O do potássio é 391. Você vai estar sempre multiplicando por esses valores. Sempre, sempre, sempre. Tá? Aqui está a massa molar de outros elementos, de outros nutrientes. O alumínio, 27. A carga é 3. Divide por 3 dá 9. Né? Um mol de carga tem 9 gramas. Né? E aí tem potássio, que é 39. Aqui foi arredondado. Tem pessoas que usam 39. Tem pessoas que 39,1. Utilize o que eu colocar lá na prova lá. Tá? Aqui está os ânions com as suas valências. Né? Um iodo, né? um bromo, um fosfato. Né? Você calcula a massa molar e divide pela valência, então você tem o peso equivalente dele. Aqui, pessoal, é uma tabelinha que pode auxiliar vocês em algum momento a converter a unidade. Essa é uma tabela que eu tirei da internet. Se você digitar ela aí, digitar no solo aí, na internet, tabela de conversão de análise de solo, capaz que você acha ela, tá? São fatores de conversão. Quer ver? Veja só, você vai utilizar muito esses dois aqui, ó, que é converter potássio para K2O. K2O é óxido de potássio. É ele que está contido no cloreto de potássio, né? Ou de K2O para potássio. Então, basta você, se você quer converter de K2O para potássio, multiplique por 0,83. E de onde saiu isso? É simples. Basta você calcular a massa molar do potássio, que contém no K2O, e a massa molar do K2O. Qual é a massa molar do K2O? É 39,1, que é um potássio, vezes 2, né? Mais 16, que é a massa molar do oxigênio.
Isso dá 94,2. E o potássio é 39,1 vezes 2. Por que vezes 2? Porque no K2O tem 2 potássio. Então você tem que multiplicar por 2. Cuidado com isso. E isso dá, então, 78,2. Então, basta você fazer uma relação de quanto de potássio existe no K2O, ou quanto do potássio existe aqui dentro. Então, você pega e divide. 78,2 dividido por 94,2. Vai dar esse fator. O contrário, você divide o contrário. Divide 94,2, que é a massa molar do K2O, dividido pela massa molar de quantidade de potássio que tem, que é 78,2. Vai dar 1,2. Então, por exemplo, esse é um fator, né? Aqui, ó, você encontra eles mais aqui, ó. Então, eu circulei em azul aqui os que mais você vai utilizar, que é de MgO para magnésio, ou o contrário, CaO para cálcio, ou o contrário, né, que é cálcio para CaO, ou de K2O para potássio, ou de potássio para K2O, ou de P2O5 para fósforo, ou de fósforo para P2O5. Isso aqui você tem que treinar ele, tá? Que ele vai aparecer em muitas circunstâncias aí para você. Bem, pessoal, como fica a expressão dos resultados, né? Vários laboratórios utilizam várias formas. Os laboratórios são gerenciados por programas regionais interlaboratoriais, né? Programas que certificam laboratórios de regiões. Em São Paulo nós temos aqui, ó, o FEALC, em Minas é Profert, também em São Paulo o IAC, lá no Rio Grande do Sul tem esse ROLAS. Então, são programas que certificam a qualidade das análises dos laboratórios. E esses programas regionais é o que reuniram-se e determinou-se que naquela região deve-se utilizar essas unidades. Então, por exemplo, o Profert, que é para Minas Gerais, região do Cerrado, por exemplo, né? Para matéria orgânica, DAG, por quilograma. Para fósforo, miligramas por decímetro cúbico. Potássio também. Para as bases, né, centimols de carga por decímetro cúbico. Aí você vê, né, que tem outros laboratórios que utilizam milimol de carga por decímetro cúbico. O ROLAS, centimol de carga por litro, que na verdade é a mesma coisa, né? E de centimol para milimol, basta multiplicar por 10, né? Então, isso ocorre em determinadas regiões do Brasil. Bem, finalizando, nós temos a última unidade, que é de condutividade elétrica, muito utilizado para pessoal que mexe com hidroponia, tá? A condutividade elétrica de uma solução de nutrientes e água pode ser expressa como Siemens. Siemens é a unidade de condutividade elétrica da solução e é expressa em Siemens. Normalmente pode ser Siemens, quantidade de elétrons que passa, que é Siemens, por centímetro, não é? Ou milisiemens por centímetro. Milisiemens por centímetro. De siemens para milisiemens, dividiu por 1000 por centímetro, né? Ou microsiemens, divide novamente por 1000, microsiemens. Existe o nanosiemens, né? Tem outros casos que o pessoal utiliza siemens, ao invés de siemens por centímetro ou milisiemens por centímetro, o pessoal utiliza deciesiemens por metro. Então vem cá e põe o deciesiemens por metro, né? É a mesma coisa. Tudo conversão de unidade. Veja lá no YouTube lá aquela aula daquele professor. Bem, a maioria dos medidores portáteis, que é o TDS, médio total de sólidos dissolvidos, a maioria dos medidores portáteis vendidos para hidroponia utiliza a medição em microsiemens por centímetro, ou microsiemens ou milisiemens por centímetro. Outros, no entanto, geram resultado em ppm. Agora é outra unidade, né? Na verdade, milisiemens
é a quantidade elétrica. ppm é a concentração, que é o que? Miligramas por litro ou miligramas por decímetro cúbico, mesma coisa, né? Nesse caso, o medidor é chamado medidor TDS, que significa total de sólidos dissolvidos. Então veja, a unidade em miligramas, a unidade milisiemens é 1000 vezes maior que microsiemens, né? De mili para micro, você divide por 1000. De micro para mili, você multiplica por 1000. De mili para siemens, de milisiemens para siemens, você multiplica por 1000 novamente, né? Então tá aqui a relação. Basta você ficar de olho nessa tabelinha aí e nesse vídeo, tá? Bem, como que é feito isso? Porque os TDS, eles medem ppm, né? Aí você tem que fazer uma calibração para descobrir o fator de conversão de ppm para milisiemens por centímetro, por exemplo. Tá? Então veja, caso você esteja utilizando um medidor que gere leitura em ppm, é fácil converter o valor para milisiemens por centímetro, né? Veja aqui, se o medidor estiver indicando 500 ppm, então o cálculo é simples. Fica 500 vezes 2 dividido por 1000. Você terá então a resposta, a conversão em milisiemens por centímetro. Se você quiser passar para decisiemens, aí então você utiliza a tabela de conversão, aquela lá que eu acabei de mostrar agora há pouco, né? Agora, o esquema é encontrar o 2, né, que é o fator de correção, né? Então, para você encontrar o fator, também é simples. Para isso, você precisa, é claro, de obter uma solução que você conheça qual é a condutividade elétrica dela. Então, por exemplo, você vai lá e providencia no laboratório ou compra uma solução com condutividade elétrica, por exemplo, de 1 milisiemens por centímetro. Não precisa necessariamente ser 1, mas você tem que conhecer. Então, vamos supor que é 1. Então, aplica a mesma equação. A mesma equação. Então, 1 vezes... Aí, o que você faz? Primeiro você tem o valor da condutividade. Aí você pega o seu TDS, vai lá na condutividade e mede qual é a concentração em ppm que ele acusa. Se ele acusar, por exemplo, 700 ppm, você substitui e põe os 700 aqui, né? E aí você resolve a equação. 1 vezes 1000 da equação. O lugar do 2 aqui vai ser um x, que é incógnita, né? Você quer encontrar o seu fator. E aqui a leitura, por exemplo, seriam 700. Então, agora você encontra o fator, o valor de x. Encontrou o valor de x, pronto, tá ok. Aí agora você pode pegar o seu TDS e toda vez que você for fazer leitura de uma solução, você utiliza o fator x aqui nessa equação. O fator x que você encontrou aqui nessa equação. Aí você vai encontrar, então, a condutividade elétrica daquela solução. Tá? Bem, então aqui nós temos alguns valores. Eu disse para você que aqui, ó, o ideal de condutividade elétrica é em torno de 1 a 2 milisiemens por centímetro, que é igual de 1 a 2 a decisiemens por metro. Né? De onde eu tirei isso? Isso está na literatura, ué. Então, vários artigos aí publicando aí, mostrando os valores. Aqui, ó, a 25 graus Celsius, né, de 1 a 1,7, a salinidade aqui é muito levemente salino, abaixo de 0,98 não salino, de 1,7 a 3 levemente salino, acima de 6 decisiemens por metro, estou falando aqui, ó, fortemente salino, né? Então existe
agora vários tipos de culturas, várias culturas que suportam condutividade elétricas variadas. Eu tenho, por exemplo, morango, pé de alface, que suporta uma condutividade elétrica mais baixa, em torno aqui de 1 decisimes por metro. Mas eu tenho culturas como o coqueiro da Bahia, que vive no litoral, que suportam tranquilamente 5 decisimes por metro. Então, cada cultura tem o seu nível de tolerância de condutividade elétrica, que corresponde diretamente à concentração de sais. E quanto mais sais, mais é salina a solução. E a salinidade alta pode provocar desidratação das células, né? Então é por conta disso, tá, pessoal? Bom, pessoal, o vídeo está muito longo. Aqui está alguns exercícios e eu peço que você reveja o vídeo em determinados momentos e exercite todos eles. Exercite todos eles, que é a base dos cálculos posteriores aí, tá? Ó, tem bastante cálculo para ser feito, tá? E tudo foi dito aqui, tá ok? Então, até mais. Obrigado.